Olá, família 3ABN. Eu sou Jill Moricone. Damos as boas-vindas a você ao painel da Escola Sabatina 3ABN. Estamos começando o terceiro trimestre. Chama-se Êxodo. Isso mesmo, estamos explorando todo o livro do Êxodo. Esta é a lição número 1. O título é Opressão, o contexto e o nascimento de Moisés. Se você gostaria de ter sua própria cópia do Guia de Estudo da Bíblia para Adultos, pode acessar 3 sendo painel da escolasabatina.com para baixá-lo ou melhor ainda. Convidamos você a se juntar a uma igreja adventista do sétimo dia local e estudar com eles. Pegue sua Bíblia, uma caneta e um bloco de notas e prepare-se enquanto exploramos Êxodo juntos. Olá, família 3ABN. Sou Jill Moricone. Nós damos as boas-vindas a vocês ao painel da Escola Sabatina 3BAN. Não consigo acreditar que estamos começando um novo trimestre. Trimestre número 3. É simplesmente chamado Êxodo. Isso mesmo. Vamos explorar o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo. E estou animada com essa jornada que faremos juntos. A primeira lição se chama Opressão, o contexto e nascimento de Moisés. Vamos desvendar isso. Vamos estudar esta semana os capítulos 1 e 2 de Êxodo, mas antes de prosseguirmos, quero apresentar a vocês minha família, sua família, e temos um novo membro da família, além dos 3 de vocês no painel da Escola Sabatina. Queremos apresentar à minha esquerda o pastor James Rafferty. Feliz que você está aqui. Bom estar aqui, Jill. Eu tenho a lição de segunda-feira que se chama O Contexto Histórico. Isso é maravilhoso. No meio está um novo membro da família 3ABN. Ele está aqui há 5 meses, mas esta é a primeira vez que você o vê no painel da Escola Sabatina. Este é o pastor Ryan Johnson. Ele é nosso gerente geral da rede Dare to Dream e, Pastor Ryan, estamos muito felizes por tê-lo aqui. É maravilhoso fazer parte da família. Olá a todos. Hoje temos a lição de terça-feira, que é sobre as parteiras hebraicas. À esquerda do pastor Ryan, minha irmã em Jesus, Shelley Quinn. Eu sempre adoro o painel da Escola Sabatina. E eu tenho a lição de quarta-feira. Moisés nasce. E a Shelley está bem e brilhante hoje. Eu adoro o amarelo, viu? Por último, meu pastor, o pastor John Lomakang. Obrigado, Jill. A minha é intitulada Uma Mudança de Planos. Seus planos estão mudando? Deus está à frente dos seus planos. Antes de prosseguirmos e abrirmos a palavra, queremos ir a Deus em oração. Pastor John, poderia orar por nós? Querido Pai Celestial amoroso, viemos a Ti em nome de Jesus e pelo poder do Teu Espírito Santo hoje ao explorarmos a palavra de Deus. Abre nossos corações para sermos receptivos ao que o Teu Espírito nos diz e através de nós. Receba as nossas anotações, Senhor. Transforme aqueles que assistem e ouvem possam ouvir a mensagem de Êxodo e encontrar Cristo nela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, cada um de nós faz anotações e estuda com base nelas. E se você quiser uma cópia dessas anotações, pode ir para 3abnsabascopanel.com. No topo, há uma pequena aba de anotações. Você clica nela e pode se inscrever, então basta ir para 3abnsabascopanel.com. Você pode se inscrever para essas anotações e nós apenas agradecemos por fazer parte da família 3ABN e da nossa família do painel da Escola Sabatina 3ABN. Suas orações e seu apoio financeiro tornam possível para nós continuarmos este programa semanalmente. Então, agora vamos mergulhar no contexto do livro do Êxodo. Antes de chegarmos à lição número 1, vamos fazer apenas um pequeno contexto aqui, então vamos levar só alguns momentos nisso. Se você pensar nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento Pentateuco, como algumas pessoas o chamam, que seria em grego, 5 livros, ou a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Gênesis, descobrimos que a humanidade foi criada à imagem de Deus, mas arruinada pelo pecado. De fato, no final de Gênesis, encontramos
um caixão no Egito. Essas são as últimas palavras do livro de Gênesis. Êxodo, descobrimos a humanidade. O povo de Deus é redimido da escravidão. Em Levítico, descobrimos que o povo de Deus está adorando a Deus. Nos Números, descobrimos que o povo de Deus está em peregrinação em direção à Terra Prometida. E em Deuteronômio, descobrimos que o povo de Deus está experimentando a renovação da aliança com Deus nas fronteiras da Terra Prometida. Então, este livro, Êxodo, é sobre a redenção do povo de Deus da opressão e da escravidão no Egito, sobre a libertação dessas pessoas. Agora, o nome Êxodo em hebraico, na verdade, o nome do livro é "E estes são os nomes". E essas são as palavras iniciais do texto hebraico do livro do Êxodo. E estes são os nomes. Quando você salva algo no Microsoft Word, muitas vezes ele sugere um título, geralmente o começo do que você digitou e depois você precisa renomeá-lo. Mas o nome Êxodo vem da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, e usou o nome Êxodo. É por isso que em inglês temos o nome Êxodo. Se você olhar para a época do Êxodo, cobre desde o nascimento de Moisés até a conclusão do tabernáculo ali. Isso seria no segundo ano após a libertação em Sinai. Foram provavelmente 85 anos cobertos no período do livro do Êxodo. É um período difícil na história de Israel. Eles passaram de um povo altamente favorecido relacionado a José, que era o segundo em comando no Egito, para ser uma nação de escravos. O mais baixo do baixo. Trabalho exaustivo, chicoteado se fossem lentos ou saíssem da linha. As crianças do sexo masculino até sendo mortas. Agora, o faraó daquela época, o pastor James vai cobrir isso, então não discutiremos isso. A 18ª dinastia dos faraós egípcios. Mas vamos olhar para os temas do livro do Êxodo. Isso não é exaustivo, mas os temas que vejo, o número 1 é a presença de Deus. Deus está presente quando somos oprimidos e afligidos. Vemos que Deus está presente quando estamos em apuros ou em perigo. Você pensa nos israelitas no Mar Vermelho com o exército egípcio atrás deles? Deus está presente. Descobrimos que Deus está presente de forma redentora e isso nos leva ao segundo tema. O plano de salvação é exibido no livro de Êxodo. Na verdade, alguns estudiosos chamam Êxodo de o Evangelho segundo Moisés, e você vê redenção e o Evangelho por todo o livro de Êxodo. Deus quer ter relacionamento com o seu povo, libertando-os da escravidão egípcia, do pecado. O sistema sacrificial foi estabelecido, o Cordeiro perfeito foi sacrificado, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus. Vemos outro tema que é Cristo prefigurado, por assim dizer, a vida e o exemplo de Moisés como um tipo de Cristo. Vemos outro tema como o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Vemos sua santidade na entrega da lei no Monte Sinai, combinada com seu amor em seu relacionamento de aliança com seu povo, carregando-os, como em Êxodo 19, nas asas de uma águia. Vemos seu amor e misericórdia por um povo que não merecia. Ainda assim, ele colocou seu amor sobre eles, como nos é dito em Deuteronômio, libertando-os da escravidão egípcia, suportando-os quando reclamaram, quando eles viraram as costas para ele, quando foram rebeldes e disseram: "Eu nem sei se posso confiar em você." Deus. Ele os amou ainda assim, queria trabalhar com eles. Também vemos sua justiça em Êxodo 32, com a experiência do bezerro de ouro. A justiça de Deus, mas ainda o perdão e a misericórdia de Deus. Sabemos que Moisés é o autor do livro do Êxodo e nosso trimestral é, na verdade, escrito pelo Dr. Jerry Haskala. Ele é professor de exegese do Antigo Testamento e teologia e o reitor do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia na Universidade Andrews. E ele nos leva a um estudo cronológico do livro do Êxodo. Nosso estudo desta vez, olhando para o contexto e o nascimento de Moisés, é Êxodo capítulos 1 e 2. Você já foi abandonado? O livro do Êxodo é para você. Você é perseguido? Deus te vê. Você é oprimido e explorado? Deus te ouve.
Você precisa de libertação? Deus entende e quer trazer libertação. Nosso texto de memória fala sobre isso. Vamos para Êxodo capítulo 2. O capítulo 2 do Êxodo é nosso texto de memória, versículos 23 a 25. Os filhos de Israel gemeram por causa da escravidão e clamaram, e seu clamor chegou a Deus por causa da escravidão. Deus ouviu seus gemidos. Deus lembrou-se de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os filhos de Israel e os reconheceu. Na lição de domingo, olhamos para o povo de Deus no Egito. E vamos olhar para o capítulo 1 do Êxodo. E o capítulo 1 do Êxodo começa com aquelas palavras. Agora, estes são os nomes de, que a palavra hebraica para Êxodo começa. E em hebraico não começa. Em inglês começa com agora, estas eram as palavras de. Em hebraico começa com e, indicando que algo vem antes. E agora, estes são os nomes de. Se você voltar para o capítulo 46 de Gênesis, vemos a mesma descrição das pessoas entrando no Egito. Gênesis 46:8 diz: Agora, estes eram os nomes dos filhos de Israel e seus filhos que foram para o Egito. Agora, em Gênesis, começa com os filhos e netos de Lia. Depois passa para Zilpa, Raquel e Bila. Mas se você estiver em Êxodo capítulo 1, ele começa. Coloca Raquel no meio dos descendentes ou das esposas. Começa com Lia, depois passa para Raquel, depois passa para a serva de Raquel, Bila, depois vai para Zilpa. E diz no versículo 5, Êxodo 1:5, todos estes eram descendentes de Jacó. Eram 70 pessoas, pois José já estava no Egito. Sabemos que 70 expressa plenitude e completude. Gideon teve 70 filhos. Os descendentes de Noé eram 70. Você vê isso em Gênesis capítulo 10. Havia 70 anciãos que eram representantes do povo. Os descendentes de Jacó, Israel, eram 70. Leia o versículo 6. Estamos em Êxodo 1:6. E José morreu, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 7. Mas os filhos de Israel foram. Agora, vem 5 verbos que descrevem a multiplicação sobrenatural dos filhos de Israel. Vamos ver. Os filhos de Israel foram, número 1, frutíferos. Aumentaram abundantemente. Esse é o número 2. Multiplicaram-se. Esse é o número 3. Cresceram muito poderosamente. Esse é o número 4. E a terra estava cheia deles. Esses 5 verbos cresceram de 70 almas para uma multidão tremenda. De fato, na época do Êxodo, Êxodo 12:37 nos diz que havia 600 mil homens de combate saindo, além das mulheres e crianças. Eles cresceram de um pequeno número para uma grande multidão. Lição número 1. Só Deus pode trazer algo do pouco. Só Deus, nesses 400 anos de tempo de escravidão, Deus os transformou de apenas algumas pessoas em uma nação poderosa. Só Deus pode pegar 2 pães e peixes e multiplicá-los ao abençoá-los. Só Deus pode fazer com que o óleo da viúva de Zerafaste seja multiplicado. Só Deus pode pegar algo de pouco ou algo de nada e transformá-lo em algo. Conclusão número 2. Um final muitas vezes indica um novo começo. Veja, José e os irmãos morreram e então Israel surgiu e multiplicou-se sobrenaturalmente. Moisés morreu e Josué surgiu e foi ungido. Elias foi levado embora e Eliseu surgiu como um novo profeta de Deus. Vemos essa progressão. Vamos olhar o versículo 8. Vemos outra progressão. Agora surgiu um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Este é o ponto de virada da história aqui. A aflição e a escravidão estão prestes a começar. Verso 12. Quanto mais eles, ou seja, os egípcios, os afligiam, os israelitas, quanto mais os israelitas eram aflitos e oprimidos, mais eles se multiplicavam e cresciam, e eles temiam os filhos de Israel. Conclusão número 3. O que parece opressão pode, na verdade, ser o começo de um milagre. Deus estava prestes a fazer algo poderoso. Deus se deleita em tomar nossas situações impossíveis, quando parece que estamos derrotados e sem saída. Olhe ao redor e olhe para cima, porque Deus está prestes a aparecer e trazer a libertação.
Amém. Obrigado, Jill. Isso foi um ótimo começo para a nossa lição. Pastor James Rafferty aqui. Eu tenho a lição de segunda-feira sobre o contexto histórico e estamos analisando a chegada da família de José ou Jacó no Egito. Eles chegaram no Egito após experimentar fome em Canaã, Gênesis capítulo 46, e o rei egípcio foi amigável. Ao contrário de onde acabamos de sair, ele era amigável com os hebreus por causa de José e tudo o que ele havia feito pelos egípcios. O periódico continua dizendo: E Faraó disse a José: Veja, eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou seu anel do sinete da mão, colocou-o na mão de José e vestiu-o com roupas de linho fino, colocou uma corrente de ouro ao redor do pescoço dele e o fez andar no segundo carro que ele tinha. E eles clamaram diante dele: Curvem-se, curvem-se, de modo que ele o colocou sobre toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41 a 43. Então o êxodo, não devo dizer o êxodo, a chegada da família de José, de Jacó e sua família no Egito foi estabelecido de uma maneira muito positiva. A chave para o incrível sucesso de José, o tribunal que continua a dizer no Egito após um início tão difícil, foi que, isto é, Gênesis capítulo 39 e verso 2, o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero, e ele estava em sua casa, na casa de seu mestre, o egípcio. O Senhor estava com José, Gênesis 39, versículo 21, e mostrou-lhe misericórdia e deu-lhe favor aos olhos do carcereiro. Então, estamos olhando para o contexto histórico. Vamos dar duas espiadas nisso. Vamos olhar para o contexto histórico quando se trata da história real. Certo, quem estava no comando no Egito quando José chegou lá? Quem continuou no comando à medida que José envelhecia e crescia? E os egípcios, desculpe-me, os israelitas multiplicaram-se de modo que ele se multiplicou na terra. Foi de um líder para outro, sabe? Poderíamos dizer de um presidente para outro, de um primeiro-ministro para outro, de um faraó para outro. E então vamos analisar o contexto histórico bíblico. Então, o que foi que realmente fez com que os hebreus, em primeiro lugar, prosperassem e depois sofressem aflições e então fossem conduzidos para ter um êxodo? Qual foi a experiência que estabelece a base para o desenvolvimento do povo de Deus? Não apenas em sua situação histórica, mas também em seu caráter, nos propósitos que Deus tem para eles e como isso se aplica a nós hoje. Vamos analisar isso em relação ao capítulo 7 do Apocalipse. Não tenho certeza se você conhece esta seção do Apocalipse, mas o capítulo 7 realmente menciona José e seu primogênito Manassés. No capítulo 7 de Apocalipse, versículo 6, fala-se sobre o selamento do povo de Deus. Aqui diz que o selamento do povo de Deus acontece em relação às 12 tribos. No versículo 6, menciona Manassés, e agora Manassés, na verdade, não é uma das 12 tribos originais ou filhos originais de José. E vamos entender por que Deus colocou Manassés aqui e o que isso tem a ver conosco nestes últimos dias. Em outras palavras, como a história do Êxodo se aplica a nós espiritualmente. O que esse contexto histórico tem a ver conosco hoje? Então vamos começar com o contexto histórico. Você sabe, o mais plausível, de acordo com o relatório trimestral, o contexto histórico da história de José é o seguinte: o novo governante no Egito, no capítulo 1 do Êxodo, versículo 8, que não conhecia José, é Armose, e seu reinado é de 1570 a.C. a 1546 a.C. Em seguida veio Amenhotep I. O primeiro, e seu governo é de 1546 a.C. a 1526 a.C., o governante que temia os israelitas e os oprimia, certo? Esse era Amenhotep. Depois temos Tutmose, e seu governo é de 1525 a 1512. Ele é Tutmose o primeiro, e ele é quem emitiu o decreto de morte contra todos os filhos hebreus do sexo masculino. Então temos a filha dele, e o nome dela é pronunciado Hatshepsut, e ela é de 1503 a 1482 a.C. Ela foi a princesa que adotou Moisés como seu filho. Depois temos o faraó Tutmés de 1504 a.C. a 1450 a.C., que por algum tempo foi corregente ou governante conjunto com Hatshepsut. E ele foi o faraó do Êxodo, portanto, ele era o faraó quando os filhos de Israel foram retirados do Egito. Agora, o Êxodo ocorreu de acordo com os melhores cálculos.
em março de 1450 a.C. E isso é de acordo com William Shea Êxodo, a data da Enciclopédia Bíblica Internacional editada por Jeffrey Bromley, volume 2, de Grand Rapids, Michigan. E então temos, isso é datado de 1982. E então precisamos entender o tempo do Êxodo. Para fazer isso, estudaríamos Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16, Êxodo capítulo 12, versículos 40 a 41, Juízes capítulo 11, versículo 26, 1 Reis capítulo 6, versículo 1. E não vamos entrar em todos os detalhes disso, porque temos apenas 10 minutos e queremos garantir que abordamos as implicações espirituais que ocorrem na história de José. Sabe, o primeiro capítulo do Êxodo cobre um longo período, desde a época de José, quando seu pai Jacó e toda a família entraram no Egito, até o decreto de morte do faraó. E embora haja algum debate sobre o número exato de anos, o que importa é que mesmo com seu povo escravizado em uma terra estrangeira, o Senhor não os esqueceu. O Senhor não se esquecerá de você. Não importa o que você esteja passando, quais são suas provações, não importa quão próspero você já foi e quão terrível a vida possa estar, hoje o Senhor não se esquecerá de você. Este é um dos temas da história, que Deus não nos esquece. Ele não esquece seu povo. Agora, apenas olhando para as implicações bíblicas aqui, você sabe, o Senhor estava com José e ele mostrou-lhe misericórdia e deu-lhe favor aos olhos dos outros. E José respondeu a Deus e aprendeu a confiar nele, e é exatamente isso que precisamos hoje. Falando praticamente, precisamos aprender a confiar em Deus, não apenas na nossa prosperidade. É fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem. Eu fui tão abençoado. Como você está? Estou abençoado. Tudo está tão bom. Deus está me abençoando. Como você está, irmão? Terrível. As coisas estão... Eu não sei onde Deus está na minha vida, certo? Porque tudo está de cabeça para baixo. É fácil para nós sentirmos que Deus está nos abençoando quando tudo está indo bem, mas e quando estamos passando por essa experiência de Jó? E quando estamos sofrendo perda e aflição? Como foi naquela época? José estava passando pela pior experiência de sua vida quando foi levado como escravo para o Egito e foi vendido por seus irmãos, certo? A família dele o entregou e ele se encontrou por um tempo na casa de Potifar, mas então foi acusado de um crime que o levou à prisão. Então, não foi de ruim para melhor, foi de ruim para pior antes de melhorar. Mas mesmo nesses tempos ruins, José confiou em seu Pai Celestial. E Deus, em sua grande misericórdia, deu a José uma experiência linda. Na verdade, foi tão poderosa que José disse em suas próprias palavras, e isso está em Gênesis 41, 51, vou chamar meu primogênito de Manassés, porque Deus me fez esquecer todas as coisas ruins que aconteceram comigo na casa do meu pai. E se você pode imaginar Deus nos permitindo superar todas as coisas ruins que as pessoas nos fazem, toda a nossa história passada, toda a nossa negatividade, foi isso que José passou, e é por isso que ele chamou seu filho de Manassés. Agora, é realmente interessante quando você olha em Apocalipse 7 para ver que Manassés substitui um dos filhos de Jacó, e o filho que ele substitui é o filho Dan. Se você voltar para Gênesis capítulo 49, versículos 16 e 17, verá que o nome Dan é descrito por Jacó lá. Ele é descrito como uma serpente no caminho, uma víbora no caminho que morde os calcanhares do cavalo para que o cavaleiro caia para trás. Na verdade, a palavra Dan significa julgar. Você sabe que Daniel significa Deus é juiz, mas Dan significa julgar. Então, o caráter é o que é significativo aqui em Apocalipse 7, porque o selamento do povo de Deus é um selamento de seus caracteres. E assim Deus está fazendo referência agora até Gênesis e a experiência de José para nos ajudar a entender que nos últimos dias vamos passar por algumas aflições terríveis. Podemos ser traídos por pessoas muito próximas de nós, família, por assim dizer. Nos chamamos de família aqui na 3ABN. Podemos ter mais a temer de dentro do que de fora, e nesses momentos devemos confiar em Deus, porque Deus nos dará a experiência de José. Não queremos ficar amargurados, não queremos ficar falando pelas costas, não queremos ser críticos, não queremos ser como Dan. Agora, Deus não está dizendo que nenhum dos danitas está salvo. Ele está falando aqui sobre o caráter. Personagem de Dan, esse personagem de falar mal dos outros e ser crítico e julgador não é recomendável. Queremos ter o caráter que Moisés acabou tendo e passou para seu filho Manassés. O caráter, aquela palavra Manassés, significa José. Eu disse Jacó? José teve, e esse nome Manassés significa perdoar ou remeter ou esquecer, e é semelhante à raiz da palavra perdão. Queremos reunir calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, certo? Queremos reunir lealdade da traição.
queremos ter este personagem que é revelado aqui em Êxodo, ou melhor, em Apocalipse 7, que nos lembra da bela imagem, da bela experiência que José teve em sua habilidade de superar a adversidade que ele enfrentou. Então, mesmo que muitos dos detalhes sobre os hebreus no Egito neste momento permaneçam ocultos, pelo menos há uma revelação do caráter de Deus que ainda brilha nas páginas. E essa é a revelação da capacidade de José de superar adversidades e confiar em seu Pai Celestial. Amém. Muito obrigado por esse aspecto espiritual, Pastor James. Adorei isso. Queremos superar qualquer adversidade em nossas vidas. Vamos fazer uma pequena pausa. Já voltamos. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou tão feliz que você se juntou a mim para o 3ABN Mission Moment. Esta semana, vemos a intervenção milagrosa de Deus na vida de um homem que chamaremos de Frank, salvando-o de uma decisão trágica. Frank se sentiu oprimido pela dor e tristeza e uma noite ele decidiu acabar com tudo. Com a arma na mão, ele estava sentado na sala esperando o momento certo para puxar o gatilho. Finalmente, ele aumentou o volume da TV o máximo possível para que ninguém ouvisse o disparo. Bem, o canal 3ABN estava ligado na televisão dele quando, de repente, o pastor John Carter disse: "Amigo, Jesus te ama, ele morreu por você." E como uma flecha, essas palavras perfuraram a escuridão de sua mente, e ele ouviu enquanto o pastor Carter falava sobre o valor de uma alma e o quanto Jesus se importa com ele. Um lampejo de esperança passou por sua mente. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Largando sua arma, ele ligou para a linha pastoral da 3ABN. Nosso pastor orou com ele, compartilhando escrituras que revelaram o amor de Deus, sua misericórdia e suas promessas. Frank entendeu que era de grande valor para Deus, e isso lhe deu uma razão para viver. Se você está lutando com pensamentos de suicídio, depressão, ou sente que está carregando um fardo pesado, Jesus deseja ajudá-lo. Sinta-se à vontade para ligar para o nosso departamento pastoral da 3ABN e adoraríamos orar com você. Junte-se a mim na próxima vez para o momento missionário da 3ABN. Deus te abençoe. Bem-vindo de volta ao nosso estudo. Lição número 1 sobre o contexto e nascimento de Moisés. Vamos passar para a lição de terça-feira. Obrigado, Jill. E obrigado, Pastor Rafferty, por nos lembrar que nos bons e maus momentos, Deus também está guiando seus filhos. Eu estava tão impressionado com a facilidade com que você pronunciou os nomes egípcios. Não foi incrível? Louvado seja o Senhor, todos. Sou o pastor Ryan Johnson e na lição de terça-feira vamos analisar as parteiras hebraicas. As parteiras hebraicas, há alguns estudiosos que em algum momento acreditaram que eram parteiras egípcias, mas agora acreditamos que eram parteiras hebraicas e têm nomes hebraicos. Então, vamos chegar a isso. Em primeiro lugar, para realmente apreciar a magnitude do que essas duas mulheres fizeram aqui na narrativa, precisamos apreciar como é fazer parte de uma cultura de opressão que é tão profunda e que já dura há tanto tempo, que é a única realidade que você conhece. Esta escravidão é tudo o que eles conheciam. Agora, aqui na Bíblia diz, estou em Êxodo capítulo 1, bem aqui no versículo 10, que o faraó toma uma decisão militar, estratégica. Diz, vamos lidar sabiamente com eles, eles sendo os hebreus, para que não se multipliquem e aconteça que, quando há alguma guerra, eles também se juntam aos nossos inimigos e lutam contra nós, e assim saem da terra. E é isso que ele faz. No versículo 11 diz, portanto, eles colocaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e eles construíram para o faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés, até o verso 13. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com vigor. Agora, eu não quero me aprofundar muito nisso, porque o pastor Loma Kang vai falar sobre isso. Sobre como era naqueles dias como escravos, mas há diferentes tipos de escravidão. Existe a escravidão chattel, que é o tipo de escravidão que vimos durante o período colonial. Existe a servidão por contrato. Você pode estar familiarizado com isso. Há a escravidão militar forçada, mas a escravidão que os estudiosos acreditam que os filhos de Israel experimentaram é chamada de trabalho forçado. Agora, há algumas ambiguidades nas bordas, mas pense sobre isso. Para ter um grupo que é forçado a trabalhar, você precisa equilibrar algo.
Você quer ter uma força de trabalho forte para que o trabalho possa ser feito e bem feito, mas você não quer que a força de trabalho seja tão forte a ponto de se levantar contra os capatazes. E Faraó percebeu isso. E você verá que Deus continuou a multiplicar seu povo. Então, aqui está a solução de Faraó para manter o equilíbrio. No versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo. E o rei do Egito falou às parteiras hebraicas. Uma se chamava Shipra, que significa bela ou justa, e a outra Puá, que significa fragrante. Também pode significar clamar. Estas são duas mulheres mencionadas pelo nome em Êxodo, e há apenas algumas. Há cerca de 5 a 7, e isso mostra o quão significativas elas eram. Vamos continuar. No versículo 16, e ele disse: quando você fizer o ofício de parteira para as mulheres hebreias e as vir sobre os banquinhos, se for um filho, então vocês deverão matá-lo. Se for uma filha, então ela viverá. Agora, esses bancos literalmente significam duas pedras. E até hoje, em algumas culturas, quando as mulheres estão passando pelo parto, elas se sentam ali e isso ajuda a facilitar o nascimento. E você tem que imaginar o que isso significa. Significa que, à medida que o bebê saísse, as parteiras deveriam olhar. E se fosse um menino, mesmo antes de a mãe ter a chance de segurar seu filho, eles pegariam aquele menino e o jogariam no rio Nilo. Agora, na lição da escola sabatina, havia um deus, Hapi, que é mencionado. É o deus da fertilidade, o deus do Nilo. E, então, o faraó achou que, ao fazer isso, eles também poderiam estar sacrificando ao deus da fertilidade e talvez os números dos egípcios superariam os dos hebreus. Mas nosso Deus é mais poderoso, não é mesmo, amigos? E então, aqui está o que diz no versículo 17. Mas as parteiras, e veja só, temiam a Deus. Eu amo como isso é colocado. Eles temiam a Deus e não fizeram como o rei do Egito ordenou, mas salvaram os meninos. Quero deixar claro agora que havia uma autoridade civil e havia regras civis dadas, mas eles decidiram ir além da autoridade civil para reconhecer a autoridade absoluta. E diz que temiam a Deus. Vamos analisar isso um pouco. Vou abrir Deuteronômio. Vamos ver onde vamos ler. Deuteronômio, capítulo 10. Ouça o que a Bíblia fala sobre temer a Deus. Deuteronômio 10:12 diz: E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E então, veja isto. E guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos que te ordeno hoje para o teu bem. Temer ao Senhor envolve obedecer ao Senhor. Eram parteiras que guardavam os mandamentos e se recusaram a matar os meninos. Mas vamos ver o que diz no versículo 18 de Êxodo, capítulo 1, diz que o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e salvastes os meninos vivos? Versículo 19. E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois elas são vigorosas. Agora, essa palavra vigorosas é, na verdade, algo positivo. Elas, as mulheres hebreias, eram mais saudáveis. As mulheres hebreias tinham a bênção de Deus sobre elas. Mas eu quero que você perceba que o faraó, em um ambiente discriminatório, estava mais do que disposto a aceitar que as escravas eram diferentes das delicadas egípcias. E assim, Deus realmente usou essa mentalidade em benefício de seus filhos para salvar os meninos. E então, olhe o versículo 20 aqui em Êxodo 1. Portanto, Deus lidou com as parteiras, e o povo multiplicou-se e tornou-se muito poderoso. Isso foi exatamente o oposto do que Faraó intencionou. Ele queria reduzir os números, mas, em vez disso, Deus multiplicou os números. E veja o que acontece no versículo 21. Diz: E aconteceu, porque as parteiras temiam a Deus, que Deus lhes fez casas. A palavra casas, beit, significa famílias. Deus lhes deu famílias. E olha só. Especialmente após destacar que são duas mulheres. Entre o raro grupo de mulheres mencionadas em Êxodo, esta palavra casas significa linhagem. Seus nomes iriam adiante.
Oh, que Deus poderoso servimos! Mas havia algo aqui que sei que você deve ter percebido. Dizia que elas temiam a Deus. E ao temer a Deus, eles reconheceram a autoridade absoluta. Eu só quero ler um pequeno texto que talvez você já tenha ouvido antes. E isso é do Apocalipse 14. E é isso que diz no verso 6. E eu vi outro anjo voar no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com uma voz alta: Tema a Deus e dê glória a Ele, pois chegou a hora do seu julgamento. Adore a Deus que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Lá em Apocalipse, que é uma mensagem para nós hoje, nos é dito: temam a Deus. E vimos em Deuteronômio que isso significa guardar os mandamentos de Deus. Se você voltasse um capítulo em Apocalipse, veria a profecia de que um dia a autoridade civil tentará passar leis para impedir que o povo de Deus tema a ele. Temos um exemplo dado pelas parteiras hebraicas aqui de que, quando a autoridade civil te manda ignorar os mandamentos de Deus, você deve ignorar a autoridade civil e fazer o que Deus manda. E há algo mais que essas parteiras hebraicas estão interagindo com o Faraó. Eles teriam visto os sinais. Eles teriam visto o decreto iminente para o infanticídio. Eles teriam visto o decreto iminente para ignorar os mandamentos de Deus e até mesmo a vontade de Deus, que era multiplicar seu povo, e eles teriam determinado de antemão: aconteça o que acontecer, obedeceremos à vontade do Senhor. Que lições poderiam ser encontradas lá no êxodo de duas parteiras? Você sabe, porque era a vontade de Deus. Amém e amém. Como é maravilhoso! Não é emocionante que os nomes deles estejam listados neste registro, mas os nomes dos faraós não? É interessante. Tanto que, mas quero ler o versículo 22 de Êxodo. Diz que, quando o faraó percebeu isso, ele ordenou a todos os seus súditos, dizendo: todo filho que nascer, você deverá lançá-lo no rio, e toda filha você deverá salvar. Eu sou Shelley Quinn e tenho que Moisés nasceu. Então, vamos observar a providência de Deus e sua proteção na história do nascimento de Moisés. Vamos começar com Êxodo 2. Um homem da casa de Levi foi e tomou uma esposa que era filha de um Levi. E, a propósito, o nome dela era Joquebede. E note isto: ambos os pais de Moisés eram levitas. Então, o versículo 2 diz: a mulher concebeu. Ela deu à luz um filho, e quando viu que ele era uma criança bonita, em hebraico, isso é Tob, T-O-B. Ela era uma criança bonita. Ela o escondeu por 3 meses. Aquela palavra hebraica para bonito, Tob, significa mais do que apenas beleza externa. É a mesma palavra usada para caracterizar a obra de Deus na criação, quando ele disse: tudo é bom, é muito bom. Portanto, significa excelência. Então, Jochebed teve este bebê. E ela pensa: eu sei que ele é um bebê especial. Será que ele é o escolhido? Veja bem, por mais de 2.500 anos, a palavra de Deus foi transmitida por tradição oral. Joquebede ouviu como Deus fez a aliança em Gênesis 3:15, não era rotulado assim na época, mas no Jardim do Éden ela sabia que Deus prometeu um libertador, e então
ela sabia como Deus apareceu a Abraão e renovou uma aliança de justiça pela fé, ou selou esta aliança de justiça pela fé. Ele a confirmou em uma visão. E ela sabia que ele havia avisado a Abraão que eles seriam escravizados por 400 anos, o que era um tempo que estava quase se cumprindo. Então, estávamos no período certo. Todo Israel esperava um Salvador que viria em breve e ela estava pensando: será que meu bebê, este lindo bebê, é ele? Sabe o que ela fez? Aqui vemos no versículo 22 de 1 que diz que todas as pessoas foram informadas. Se um menino nascer, um menino hebreu, ele vai para o rio. Se for uma menina, você pode ficar com ela. Jochebed escondeu seu bebê por 3 meses, colocando em risco a vida de seu filho de 3 anos, Aaron, e de sua filha Miriam e de seu marido. Mas eu amo o que Hebreus capítulo 11, verso 23 diz. Seus pais esconderam a criança, ou seja, eles não tinham medo da ordem do rei. Eles acreditavam que esta criança era especial. Mas finalmente, verso 3, quando ela não pôde mais escondê-lo, está ficando muito perigoso. Ela pegou uma arca de juncos para ele, revestiu-a com asfalto e betume, colocou a criança dentro e a colocou nos juncos à beira do rio, e sua irmã ficou à distância para saber o que seria feito com ele. Então Jochebed percebeu: ops, isso está ficando a ponto de minha família poder ser morta por causa disso, e então ela faz essa pequena arca à prova d'água para o seu bebê. Você sabe, esta não é a primeira vez que Deus usou uma arca para salvar sua descendência, de acordo com o pacto. Então, ela instrui a irmã Miriam: você segue em frente, porque queria saber o resultado do resgate dele. Ela esperava que ele fosse resgatado. Nos versos 5 e 6, encontramos Hatshepsut banhando-se no rio Nilo, e Deus a coloca bem ali perto dos juncos, onde ela pode ver esta arca que vem e fica presa nos juncos. Ela envia uma criada para buscar e traz para a princesa. E quando ela abre esta arca, ela sabe que é um menino hebreu, um filho que seu pai, Faraó, havia ordenado que fosse morto e jogado no rio. Mas você sabe o que acontece? Ela olha para essa criança e ele chora. E o instinto maternal dela simplesmente aflora. E ela queria esse lindo bebê para ela. E então, de repente, como eu vou alimentar esse bebezinho? Miriam, que estava pensando rápido, estava acompanhando a situação. Ela corre até a princesa e diz: ei, eu conheço uma ama de leite. Eu conheço uma mulher que poderia amamentar este bebê para você. Devo ir buscá-la? Ela não diz: ei, é minha mãe e a mãe dele. Ela apenas diz: devo buscá-la? Então a princesa diz sim, e adivinhe só, ela acaba pagando salários a Joquebede, que é a mãe de Moisés. E a princesa pagou salários, presumimos que para ter prova de que esta criança foi legalmente adotada e estaria protegida porque era dela. Vamos ver onde estamos. Êxodo, capítulo 2, versículo 20. E, eu tenho que acrescentar isso. Não é maravilhoso como Deus, em sua providência, permitiu que Moisés fosse criado durante sua infância por seus pais levitas, e eles, obviamente, o instruíram muito bem. Êxodo 2:10, a criança cresceu e então ela, Joquebede, o levou para a filha do faraó e ele se tornou o filho da filha do faraó. Então ela, a filha do faraó, chamou-o de Moisés porque ela o tirou da água. E é isso que o nome Moisés significa: tirado, ele foi tirado da água.
Então, agora, Moisés sai de onde estava sendo ensinado sobre as maravilhas do Deus que faz e mantém alianças, e agora ele entra no palácio. Ele é educado em toda a sabedoria do Egito, a matemática, as ciências, e este é um detalhe importante. Ele foi educado na arte recém-formalizada de ler e escrever para prepará-lo para se tornar o próximo faraó do Egito. Agora, durante a sua vida, não sei se estou dizendo isso corretamente, mas é a 18ª dinastia egípcia. James, é Tutmoses ou Tutmoses? Eu tinha Tutmoses III, que foi chamado de Napoleão do Egito. Ele foi considerado um dos faraós mais famosos de todos. E sabe de uma coisa? Aqui Moisés está crescendo em toda essa grandeza. E Atos 7:22 diz: Moisés era poderoso em palavras e ações. Talvez você esteja pensando, falaremos sobre isso mais tarde, mas ele era poderoso. Ele estava sendo um pouco humilde demais quando disse ao Senhor: eu não posso falar. Mas, enfim, no final das contas, muito do que ele foi educado, parte disso o ajudou. Mas muito realmente não significou muito, porque foi o conhecimento dele de Deus e da verdade que significou mais. Sabe? Quanto tempo você acha que realmente gastamos aprendendo coisas que não importam quando poderíamos estar na palavra de Deus? Então, as armadilhas da riqueza e pompa, adivinha? Isso deixou Moisés com o coração vazio. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade em cada coração e nada além de um relacionamento com Ele, nada além daquela vida eterna que Ele nos prometeu antes do início dos tempos, nos satisfará. No Novo Testamento, na Galeria da Fé, Hebreus 11:24-27 diz: pela fé, Moisés, quando atingiu a maioridade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer aflição com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres passageiros do pecado, considerando a reprovação de Cristo riquezas maiores do que os tesouros do Egito. Ele olhou para a recompensa final. Ele abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, pois perseverou como alguém que vê o invisível. Nascido sob um decreto de morte, quem poderia imaginar tal futuro? Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Amém. Obrigado, Shelley. Obrigado, Pastor Ryan. Obrigado, James. Obrigado, Jill. Meu título é Uma Mudança de Plano. Achei que fosse um título irônico, porque olho para nossas vidas onde estão hoje e me pergunto se foi uma surpresa estarmos aqui. Nada pega Deus de surpresa. Você sabe, Isaías 46, versículos 9 e 10 falam sobre Deus declarando o fim desde o começo e desde os tempos antigos, coisas que ainda não foram feitas. E eu olhei alguns dos aspectos que você mencionou, Gênesis e os filhos de Israel indo para o Egito e depois saindo, entrando como hebreus, saindo como israelitas. Mas será que foi sua entrada no Egito? Será que foi a entrada deles no Egito uma coincidência? Eu digo que não foi. Deus vê tudo o que nos acontece antes de acontecer. Sabe, quando falamos sobre mudança de planos em nossas vidas, pense no José, por exemplo. Quando José estava em um poço, Deus o via em um palácio. E há aqueles de vocês que podem estar em apuros hoje e podem se perguntar quanto tempo isso vai durar. Bem, se você olhar para a vida de José, levou bastante tempo para ir do poço ao palácio, mas a paciência de Deus é o que nos recompensa quando não reclamamos das nossas circunstâncias atuais, percebendo que Deus vê o fim desde o início, e Moisés foi um candidato perfeito para liderar os filhos de Israel para fora do Egito. Por quê? Porque, e entenda isso, o lugar que te molda pode te qualificar para liderar pessoas do mesmo lugar. Eu vi traficantes ajudarem traficantes. Eu vi pessoas que estavam presas em certos pecados e eram muito boas nisso, totalmente qualificadas para ajudar aqueles que estão atualmente presos na mesma coisa, porque entendiam sua situação. Então, Deus escolheu um bebê que foi criado e nutrido e
moldado pela mesma cultura para guiar seus filhos para fora dessa mesma cultura. A cultura que Deus permitiu que Moisés fosse moldado o qualificou para libertar o povo de Deus da mesma cultura. Você pode se perguntar por que estou morando onde estou. Não é uma aprovação, é um preparo para os planos futuros de Deus para a sua vida. Como diz Jeremias 29:11, não é uma mudança de planos. Deus diz: Eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos para prosperar você e não para prejudicar, para lhe dar um futuro e esperança. Eu olho para o meu abandono. Minha história é meio parecida com Moisés, o mais jovem de 3. Moisés, o mais novo de 3. Ele tinha um irmão e uma irmã. Eu tenho um irmão e uma irmã. O Senhor usou minha vida de festas, jogos de azar, truques de sinuca, disc jockey e aquela vida urbana de Nova York, para poder me identificar com aqueles em uma situação semelhante. E muitas pessoas disseram: sabe, eu me identifico com você porque sabe onde eu estive, porque você esteve lá. Então, onde quer que você esteja hoje, não é coincidência para Deus. Deus pode usar a própria coisa que te molda, o próprio lugar que está te moldando para te qualificar para liderar outras pessoas a partir desse lugar ou dessa própria coisa. É por isso que o conhecimento humano nunca irá superar a presciência de Deus. Agora vamos olhar para a vida de Moisés. Vá para o capítulo 2 de Êxodo. Então, vou apontar algumas coisas. E depois, Jill, tenho 6 conclusões. Você sabe que Jill está me treinando com essas 11 conclusões. O que eu quero falar é sobre a formação da vida de Moisés. Agora você sabe que ele foi criado na educação do Egito. Ele estava em lugares reais. De alguma forma, dentro dele havia, eu acredito, uma realidade que ele sabia. Mesmo que eu fosse parte daquela cultura, ele não era daquela cultura. E Deus reconheceu que, porque Deus permitiu que ele fosse criado como filho do faraó. Shelley, você pegou minha passagem em Hebreus capítulo 11, embora ele fosse filho da filha de faraó apenas por adoção, não por nascimento. E Deus permitiu que ele fosse moldado por uma cultura que lhe daria o conhecimento necessário, mas em algum momento ao longo do caminho, na parte final de sua vida, e isso é incrível, ele ficou fora do Egito por 40 anos. Deus lhe deu um emprego na própria terra onde foi criado, e esse emprego começou aos 80 anos de idade. Pense nisso, 80 anos de idade levou esse tempo para Deus prepará-lo, para qualificá-lo, para tirar seu povo da mesma terra em que Moisés foi criado. Então agora olhe para Moisés aqui nessa mesma terra e isso fala sobre sua criação. A Bíblia diz porque isso faz parte da sua criação, capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que quando Moisés cresceu, ele saiu para ver seus irmãos e olhou para seus fardos. Ele estava observando o que estava acontecendo. E ele viu um egípcio batendo em um hebreu, um de seus irmãos, então ele olhou para um lado e para o outro. Sabe o que ele não fez? Ele não olhou para cima. Esse foi o problema. Alguns de nós olham para a esquerda e para a direita, mas ele não olhou para cima, Deus sempre vê. E então diz, e quando ele não viu ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E ele pensou que ninguém viu, mas mais tarde foi testemunhado por 2 egípcios, por 2 hebreus. Eles o viram e disseram: você vai fazer o mesmo conosco que fez com o egípcio? E Moisés percebeu: espera um minuto, o que eu pensei que era um segredo realmente não era um segredo. Sabe, a Bíblia diz que nada está escondido aos olhos de Deus, e é por isso que eu gosto de 2 Crônicas 16:9. Vou ler isso com este preâmbulo. Não pense nunca que o que você faz é invisível para Deus. 2 Crônicas 16:9. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é leal a Ele. Então Deus está observando. Veja que Noé encontrou graça não no trabalho de Deus, mas nos olhos do Senhor. Então temos que viver como se estivéssemos vivendo aos olhos do Senhor, não aos olhos da humanidade. Então Moisés agora foge do Egito e acaba onde? Em Midian. Veja o versículo 16. Tinha 7 filhas e elas vieram e tiraram água e encheram o coxo para o rebanho do pai. Então os pastores vieram e os expulsaram, mas Moisés se levantou e os ajudou. Moisés tinha esse desejo inato de sempre ajudar os fracos. Ele era um grande igualador do campo de jogo quando via injustiça. Veja o que ele fez no Egito.
Egito e agora ele está em Midian. E a Bíblia diz: Mas Moisés se levantou e os ajudou. E quando as filhas contaram ao pai Reuel, ele disse: Onde está o homem? Por que o deixaram lá fora? Onde ele está? Tragam-no aqui. E ele teve a oportunidade de se encontrar com Reuel e então ofereceu-lhe uma de suas filhas, Zípora. E então você conhece a história no versículo 22, ela deu à luz um filho de Moisés. Seu nome é Gershom, pois ele disse: Fui um estrangeiro em uma terra estrangeira. Agora ele está nesta terra estrangeira, agora ele assume outra ocupação que era incrível. Ele está agora pastoreando ovelhas. Se você sabe algo sobre ovelhas, elas podem ser dóceis, mas têm uma certa teimosia. Você sabe, às vezes elas vão em direções que não querem ir. Treinamento perfeito para liderar pessoas para fora do Egito, indo onde não deveriam ir. Que campo de treinamento! 40 anos, então, quando ele estava lidando com todas essas ovelhas indisciplinadas, indo em direções que não deveriam ir, ele entendia mais tarde que tinha que lidar com pessoas indo em direções que Deus não queria que elas fossem. Então vamos direto ao ponto. Vamos olhar para o versículo 23 do capítulo 2. Agora aconteceu que, com o passar do tempo, o rei do Egito morreu. Aqueles que podem ser seus opressores só têm o tempo que Deus lhes concede. Então os filhos de Israel gemeram por causa da escravidão e clamaram, e seu clamor chegou a Deus por causa da escravidão. Então Deus ouviu seus gemidos, e quero destacar isso, é lindo. As coisas que Deus faz quando você está em provação. Deus ouve seus gemidos. 2, Deus lembrou de sua aliança. 3, e diz que Deus olhou para os filhos de Israel e Deus os reconheceu. Deus passa muito tempo olhando para a nossa situação. Ele não apenas dá uma olhadela. Não, diz que Deus lembrou, Deus olhou, Deus reconheceu, Deus viu, Deus ouviu. Você é importante para Deus? Nunca pense que você é apenas um detalhe insignificante no tronco do cristianismo. Deus entende. Quando você chora, Davi diz que seu ouvido se inclinou para mim. Ele ouviu meu choro e me ouviu do seu santuário. Então, os 6 pontos principais. Aqui estão eles. que lições podemos aprender com a vida de Moisés? Os planos de Deus são realizados apesar de nós. Romanos 8:28. Sabemos juntos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Moisés, apesar do que fez, foi assassino no Egito, mas Deus o redimiu disso, o transformou e Moisés passou de assassino a grande libertador. Amigos, onde você está hoje não é o fim da sua história. Deus tem um futuro para a sua vida. Em segundo lugar, nada surpreende Deus, nem altera seus planos. Salmo 33, 7-11. O Senhor faz com que o conselho das nações seja em vão. Ele impede que os planos do povo tenham efeito. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os planos do seu coração para todas as gerações. Em terceiro lugar, em última análise, os planos de Deus prevalecem sobre os nossos. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja seus caminhos, mas o Senhor dirige seus passos. Número 4, os planos e propósitos de Deus não podem ser impedidos. Salmo 119, 91. Eles continuam até hoje segundo suas ordenanças, pois todos são seus servos. Deus guia a vida de seus servos. Número 6, o conselho de Deus é inegociável. Salmo 33, 11. Os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração para todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu como sua própria herança. E, finalmente, se confiarmos nossos planos a Deus, ele se torna responsável pelo seu sucesso. Provérbios 16, 3. Entregue seu caminho ao Senhor e seus pensamentos serão estabelecidos. Foi uma mudança de planos? Não, era o plano de Deus. Amém. Estou tão grato por como Deus atua de forma redentora até mesmo na vida de Moisés, como vimos. Obrigado, Pastor John e Shelley, Pastor Ryan e Pastor James por estudarem juntos. E estamos muito gratos por você ter se juntado a nós também. Quero dar a cada um de vocês um tempo para uma consideração final. Apenas lembre-se de que não importa o quão ruins as coisas fiquem, Deus está sempre lá. Assim como esteve com José, Deus está sempre conosco. E ele tem um propósito que pode revelar para desenvolver e crescer nosso caráter. Devemos também lembrar que Deus usa o que foi destinado para o mal para o nosso bem. E devemos decidir antecipadamente que vamos seguir o caminho do Senhor. Eu só tenho que dizer, Moisés não escreveu Êxodo como uma biografia. Ele escreveu sobre o Deus que guarda a aliança.
Em João capítulo 5, versículo 46 e 47, Jesus disse: Se você acreditar em Moisés, você acreditaria em mim, mas se você não acredita no que ele escreveu, você acreditaria em mim porque ele escreveu sobre mim. E se você não acreditar nele, não vai acreditar em mim. O motivo pelo qual estamos estudando Êxodo é porque é tudo sobre o Messias. Isso mesmo. E nunca se esqueçam, amigos, que suas circunstâncias atuais podem ser seu campo de treinamento para o propósito futuro de Deus para suas vidas. Aguentem firme, os planos de Deus vão se concretizar em suas vidas. Eu amo este estudo de Êxodo. Estamos apenas começando. E na próxima semana veremos o chamado de Moisés, a comissão de Moisés lá na sarça ardente. Estudaremos Êxodo capítulos 3 e 4. Quero deixar vocês com uma passagem de Êxodo 3. Estamos em Êxodo 3:7. Deus fala: Eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi o clamor deles. Eu conheço suas tristezas e desci para libertá-los. Você precisa de libertação? Você quer liberdade do vício ou do pecado ou do que quer que você esteja passando? Seu Deus, meu Deus, nosso Deus quer nos libertar. Junte-se a nós na próxima semana. Até lá!